Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Silvano. Seja bem-vindo a este canal. E hoje eu quero te ajudar a como se chegar a Deus da forma correta, de forma certa, né? Se você está meio perdido e se você não sabe, quer se aproximar de Deus, quer conseguir mais de Deus, quer uma aproximação maior e não sabe como, hoje você caiu no lugar certo e eu vou te ajudar a chegar mais próximo de Deus da maneira certa, ok? Eu gostaria aqui de, antes de tudo, ler só uns capítulos aqui do livro de Tiago, no capítulo 4, do verso 8 ao 10, que diz assim: chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, lamentai. E chorai, convertesse o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Então tá aí. Primeira coisa que você tem que fazer é se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus como? Orando. Você vai dobrar o seu joelho, vai se pôr, se colocar numa posição de humilhação, você vai se humilhar de joelho, se possível coloca até o rosto no pó, não importa se você vai deitar, desde que você não durma. O que você vai fazer? Você vai começar a orar, a clamar a Deus. Ah, mas eu tenho vergonha, tem muita gente na minha casa. Entra no banheiro, ora baixinho, Deus vai ouvir também, tá? Ora baixinho. Se você não tiver um quarto para você trancar a porta e você avisa, fala assim, ó, vou orar, tranca a porta do seu quarto, vai lá pro quarto e ora, bota o joelho no chão e bota a cara no pó e clama a Deus. Mas clama em nome de Jesus, sempre. Você fazendo isso, o que você vai fazer? Deus ele vai se aproximar. Deus ele vai começar a se manifestar para você. Ele vai começar a se aproximar de você de medida que você vai se aproximando dele. Então essa palavra, chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós, isso é verdade. Isso não é uma mentira. Está mais que comprovado que Deus é real e que quando você busca Deus pela fé, Deus ele retribui você. Então o que você faz? Limpai as vossas mãos, tá? Pecadores, e vós de duplo ânimo purificai-os. Sabe, pessoa que tem o duplo ânimo, ela não sabe, ela sabe se vai para Deus, ou se ela vai para o mundo, ou se ela vai curtir aquelas coisas que ela gosta, que desagrada a Deus, né? Então, assim, o mundo tá aí para todo mundo, mas tem que saber em que direção você vai para que você não acabe desagradando a Deus, né? Porque tem muitas coisas que no mundo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas não devo. Então, tá aí o alô para você. Tá, então o que acontece? Você vai no seu quarto, você dobra o seu joelho e começa a clamar a Deus. Aí, sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a derramar uma graça. Você vai começar a sentir, talvez no primeiro dia você não sinta não, mas no segundo, terceiro dia você vai começar a sentir a glória de Deus começar a invadir a sua casa, invadir você vai começar a sentir o seu corpo levitar, ficar mais leve, seu joelho adormecer. Isso significa que Deus ele está se aproximando de você. O sinal que você vai ter é que o seu corpo vai adormecer. E o segundo sinal é que você vai começar a sentir uma alegria. Uma alegria tão abundante, um gozo tão grande dentro de você que você vai continuar orando e você não vai querer parar. Você vai ficar ali cada vez orando mais e mais e mais e você vai se empolgar. E isso vai aumentar a comunhão entre você e Deus, né? E tá falando aqui, sentir as vossas misérias, lamentai-vos, reconhecer que você é um pecador, sentir sua miséria, que você não é nada, que você não é ninguém, que você precisa de Deus, você tem que se humilhar, porque tem muita gente em nariz empinado, né? A pessoa não quer se humilhar, a pessoa não quer orar, a pessoa não quer buscar porque ela acha que ela não tem que se humilhar para ninguém. Não, a gente pode não se humilhar para o homem, mas para Deus é mais do que um dever a gente se humilhar e reconhecer que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, soberano sobre todas as coisas. Isso é muito importante. Você tem que se humilhar, reconhecer que só o Senhor é Deus, porque Ele vai livrar a sua alma do inferno. Ele vai livrar
a sua alma de todos os males. Ele vai te dar um livramento, ele vai te guardar, ele vai fazer com que as portas se abram no teu caminho. Então você tem que se humilhar, reconhecer que Deus é Deus, para que você tenha um Deus na sua vida. E se você quer um único Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, na nossa vida, a gente tem que reconhecer que Ele é rei e que é soberano entre todas as coisas. Não fica difícil, né? Então tem que orar, tem que reconhecer, botar a cara no pó, reconhecer que você é um miserável, vou reconhecer que você não é nada, esvaziar o copo, né? Agora aqueles que estão com o copo cheio, né? Aqueles que acham que já sabe tudo, essa palavra aqui não vai servir para eles, mas para você que pega o seu copo que estava cheio, mas você esvaziou para ouvir, aprender do jeito certo como se chegar a Deus, aqui está a palavra que eu vou te falar agora. Caminho certo de chegar a Deus é se humilhando, reconhecendo que você não é nada. Quando você reconhece que você não é nada, você começa a se aproximar de Deus e Deus começa a fazer de você alguma coisa. Entendeu? Deus vai fazer de você alguma coisa porque você é simplesmente pó e cinza. Você é barro do barro. Você veio do barro, para o barro você vai voltar e você tem que reconhecer que só Deus é Deus. Amém? Então tá aí. Então tá aqui, ó, chorai-vos e convertei os vossos risos em pranto. Eu me lembro que quando eu novo convertido, quando eu cheguei na fé, eu coloquei as cartas na mesa e falei assim, se Deus existe, meu coração vai aquebrantar, porque meu coração era uma pedra. Eu não sei se eu era ruim, eu era um menino jovem revoltado. Eu disse assim, ó, se o Senhor quebrar esse tabu do meu coração, se o Senhor me moldar por dentro, e o Senhor se manifestar para mim, eu vou ficar na tua presença pelo resto da minha vida. Olha, no primeiro dia eu orei, na madrugada, não me conformei. No terceiro, eu orei. No segundo, aliás, eu orei, não me conformei. Quando foi no terceiro dia, Jesus se manifestou para mim de uma forma gloriosa. Então, se você quer que Deus se manifeste para você de uma forma gloriosa, mantenha o rosto no pó. Se humilha. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida a partir de então. Então tá aí. Então, olha lá. E, ó, transformai vossos risos em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quando você se humilha para Deus, Deus ele começa a trabalhar na parte de te exaltar. Não vamos fazer igual muitos cristãos fazem por aí, né? Tem crente que vai buscar a exaltação, ele mesmo faz propaganda dele mesmo anuncia ele mesmo começa a falar dele mesmo, e aí ele começa ele mesmo a fazer propaganda e Deus fica fora, porque ele já está fazendo a propaganda. Mas quando Deus faz a propaganda para você, o mundo vai reconhecer que Deus é Deus na sua vida e o nome de Jesus vai ser glorificado. E aí sim, dessa forma, sim, é a forma correta de Deus exaltar o homem. Foi assim que Davi fez. Davi estava lá no pasto, bem longe, né? Cuidando das ovelhas. E Samuel foi para um dia, chegou lá, viu os irmãos de Davi, todos na mesa, falou assim, pai, tem mais um, né? Não tá o outro, tá cuidando do rebanho lá. Enquanto ele não chegar aqui, a gente não vai almoçar. A gente não vai comer. Mas Davi, quando chegou, ele recebeu a unção de rei, ele não saiu se exaltando, ele não saiu dizendo que era rei, ele não colocou uma melancia no pescoço para chamar atenção. Ele esperou o tempo certo da exaltação. Deus trabalhou de uma forma tão gloriosa na vida de Davi que no tempo certo ele veio a ser rei. Mas, veja bem, Deus colocou Saul 2 vezes nas mãos de Davi e falou assim, ó, tá aí o seu inimigo nas suas mãos. Ele disse assim, olha, se eu tocar nele, não, longe de mim tal coisa, de maneira alguma eu vou tocar, não, né? Então Davi tinha temor e Davi respeitou Saul até o tempo certo. Não foi aquele tipo de pessoa que foi passando por cima, já querendo ser, já querendo mostrar que é o tal e bababá. Não, Davi esperou o tempo certo e o reinado chegou nas suas mãos, né?
Então a história de Davi é incrível, é uma história muito linda, serve para que você copie, né, a humildade de Davi. Lembrando que quando Davi também tomou posse da coroa, a primeira coisa que ele fez foi se humilhar, né? Ele se humilhou, ele desceu, ele reconheceu que ele não era nada e que ele estava antes cuidando de pasto de ovelha. Imagina, eu nunca cuidei de ovelha, mas eu tinha um cachorro aqui que eu já sei a sujeira que eles faziam. Eu tinha um cachorro, eu já sei a sujeira que o cachorro fazia. Então, imagine um monte de ovelha, você tendo que limpar, você tem que cuidar, tosquear e fazer. Então não é uma coisa tão simples e fácil de fazer, cuidar do rebanho, né? Não é fácil cuidar de rebanho. Então você tem que dar muito de si, sem contar o cheiro. Acho que o tempo que ele ficava sem tomar banho, as horas que ele ficava sem tomar banho, cuidando para depois chegar em casa, tal. E aí, mesmo assim ela não era reconhecido ainda pelos irmãos, pela família. Né? Então, era um estado assim bem caótico a vida de Davi. Não era fácil, não. Mas ele esperou o tempo certo e Deus o exaltou no tempo certo. Né? O tempo certo, Deus foi lá e exaltou Davi. Colocou Davi no pedestal. Colocou Davi lá. Mas foi Deus, não foi Davi que se colocou. Né? Tem muita gente que se coloca. Davi esperou o tempo de Deus e Deus o exaltou no tempo certo. Então, tá aí, né? Então, se humilhai-vos embaixo da potente mão de Deus, para que em vosso tempo ele vos exalte, disse Tiago. Então, se humilhar embaixo da mão. Mas eu não consigo nada, eu tô sofrendo, não queria isso, queria aquilo. Bota a cara no... Você não tem fé? Bota a cara no pó. Bota a cara no pó que Deus vai abençoar você. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Então, que Deus possa abençoar você cada vez mais, que fale mais fortemente ao vosso coração. Fica aí essa mensagem para você, medite, leia a Bíblia, se humilha e busque a Deus enquanto se pode achar. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, anuncia para o seu primo, seu irmão, sua família. Assista esses vídeos e assista outros vídeos que tá no canal. Assiste esse vídeo aqui, ó. Que eu não sei se ele está desse lado aqui, mas não importa. Assiste esse vídeo e com certeza tem mais dicas boas para que você possa adquirir e botar em prática na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.